Orando com o Santo do dia, 29 de junho, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. A liturgia romana sempre reuniu os dois apóstolos, Pedro e Paulo, numa só solenidade, por considerá-los os fundadores da Igreja de Roma. Tendo os dois padecido o martírio na perseguição de Nero, a tradição os identificou também no dia de sua morte, 29 de junho. Pedro e Paulo são, de fato, os pilares da igreja primitiva. Unidos, representam um símbolo visível tão necessário no dia de hoje, da colegialidade do episcopado na igreja. Desde o início, Pedro é representado nos evangelhos como o primeiro dos apóstolos. Em todas as listas ou catálogos dos nomes dos apóstolos, Pedro figura sempre em primeiro lugar. E nos momentos decisivos em que a missão de Cristo envolve crise, é sempre Pedro o porta-voz dos apóstolos, o primeiro a proclamar a fé da igreja primitiva. Seu nome de família era Simão, filho de Jonas, mas Jesus, no primeiro encontro, mudou-lhe o nome para Pedro, pedra, rocha, e mais tarde dá a razão disso. Pedro era irmão de André, nascido em Betsaida, era pescador de profissão, casado e morava em Cafarnaum, quando Jesus o chamou ao apostolado. No Evangelho ele aparece como homem de temperamento impulsivo, mas muito leal, expansivo, generoso e sobretudo, muito apegado a Jesus. Jesus, aos poucos, o coloca em evidência entre os apóstolos, marcando-o como seu futuro vigário na igreja. Em Cesareia de Filipe, Jesus diz solenemente a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. Nestas palavras, Jesus anuncia, entre outras coisas, que Pedro é a rocha inabalável que serve de fundamento à igreja, na mesma recebe o supremo poder, e a ele são entregues as chaves do céu. Depois da ressurreição, na praia, no lago de Genezaré, Jesus dirigiu-se novamente a Pedro, perguntando-lhe: Simão, filho de Jonas, amas-me mais que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabeis que vos amo. Jesus acrescentou: Apacenta meus cordeiros. Por 3 vezes, Jesus fez esta pergunta e deu-lhe ordem de tomar conta de seu rebanho. Era a investidura oficial de Pedro, de seu como vigário de Cristo, pastor supremo no único rebanho do Mestre. Os primeiros 10 capítulos dos Atos dos Apóstolos descrevem de modo muito especial a atuação marcante do apóstolo Pedro, que emerge como o grande líder responsável pela comunidade cristã de Jerusalém. É ele que toma a iniciativa de integrar Matias ao colégio dos apóstolos em lugar de Judas,
É ele que faz o primeiro discurso no dia de Pentecostes, convertendo 3.000 pessoas. É ele que realiza o primeiro milagre, sarando o homem coxo. É ele que é preso como responsável pela nova religião e as autoridades judaicas queriam suprimir. Pedro, naquela ocasião, toma a defesa: temos que obedecer antes a Deus do que aos homens. É Pedro que reprime a atitude falsa de Ananias e Safira. Pedro toma a iniciativa da eleição dos diáconos para que atendam à administração material da comunidade cristã. É Pedro que oficialmente abre a porta da igreja ao primeiro pagão, Cornélio, e sua família, batizando-o em nome de Cristo. É Pedro que convoca o primeiro concílio dos apóstolos, tomando a palavra no conclave. A tradição atesta que Pedro, saindo de Jerusalém, foi para Antioquia, aquela igreja, dirigindo aquela igreja por 7 anos. Depois rumou para Roma, onde ficou até a morte, que se deu aos 29 de junho de 67. Foi crucificado como o próprio mestre, mas pediu que sua posição fosse de cabeça para baixo, como gesto de humildade. Há provas históricas irrefutáveis que seu corpo foi sepultado onde atualmente surge a maior igreja do mundo, a Basílica Vaticana, Basílica de São Pedro. Paulo nasceu provavelmente dos primeiros anos da era cristã em Tarso, da Cilícia, hoje região ocupada pela Turquia. Embora judeu, a Paulo se atribui o título de cidadão romano, talvez por privilégio anexo à cidade de Tarso. Usava um nome judeu, Saulo, e outro romano, Paulo, com o qual foi melhor conhecido. Aprendeu a língua grega que se falava em Tarso e a aramaica usada na Palestina. De Tarso foi para Jerusalém, onde recebeu sólida formação nas Sagradas Escrituras e nos métodos da tradição dos rabinos. Ele se diz da tribo de Benjamim, pertencendo à seita dos fariseus. Teve por mestre o célebre fariseu Gamaliel e tornou-se ele mesmo fervoroso fariseu e defensor da lei antiga e da tradição dos antepassados. Era fabricante de tendas. Os Atos dos Apóstolos nos falam dele no fim do capítulo 7, por ocasião da morte do diácono Estevão, quando Paulo guardava as vestes dos que apedrejavam Estevão, concordando, portanto, com o crime. Depois do assassinato de Estevão, Paulo perseguiu com sanha os membros da comunidade cristã. Todo o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos narra a milagrosa conversão de São Paulo, a caminho de Damasco, aonde ia para prender os cristãos. Foi derrubado do cavalo e Jesus lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Conduzido cego à cidade de Damasco, Paulo foi levado para a casa do sacerdote Ananias, que o preparou para o batismo. É uma narração empolgante que prova a força de Cristo em dominar seu perseguidor. Depois do batismo, Paulo se dirigiu ao deserto da Arábia, onde ficou 3 anos entregue à oração, penitência, e onde o próprio Cristo se tornou
o seu preceptor, o seu mestre formador. De volta para Jerusalém, foi-lhe difícil achegar-se aos apóstolos, que o temiam e não disfarçavam, e desconfiavam que lhes inspirava aquela conversão quase inacreditável, realmente uma obra sobrenatural de Deus, da graça de Deus. Apresentado aos apóstolos por Barnabé, iria assumir uma importantíssima missão no cristianismo primitivo. A partir de Antioquia, na Síria, inicialmente com Barnabé, Paulo realizou 3 grandes expedições missionárias que tiveram a duração de 25 anos. Passou 2 anos preso em Cesareia e de lá, por ter apelado ao tribunal de César, partiu para Roma, onde continuou preso, mas em relativa liberdade para receber os cristãos e dirigir sua palavra aos pagãos. Inocentado no processo que lhe armaram os judeus, viajou para a Espanha, visitou novamente suas comunidades no Oriente e, de volta a Roma, no ano 67, foi preso sob o imperador Nero, condenado porque seguia uma religião ilegal. Foi morto por decapitação e não por crucificação, porque ele era cidadão romano e tinha esse direito, infeliz direito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixou-nos um catálogo impressionante de seus trabalhos pela pregação do Evangelho. Sofri muito pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, muitíssimo mais pelos açoites. Muitas vezes estive em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 39 golpes de açoites. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei, passando 1 noite e 1 dia perdido em alto mar. 2 Coríntios 11, 20 e 26. A descrição dos sofrimentos suportados por causa do Evangelho continua de forma comovente. O papel de Paulo na igreja primitiva foi de transcendental relevo. Além de ter fundado as melhores comunidades cristãs no mundo helênico, que foram o esteio da expansão do cristianismo na Ásia Menor, Paulo, em suas 14 cartas escritas às comunidades cristãs por ele fundadas, foi o grande teólogo que tentou elaborar uma síntese doutrinária do mistério de Cristo para todos os séculos de valor inestimável. Este gigante inatingível de apóstolo e santo dizia com humildade e ao mesmo tempo fraqueza: pela graça de Deus, aliás, fraqueza não, franqueza. Pela graça de Deus sou o que sou, mas a graça dele em mim não ficou estéril. De fato, são 2 gigantes apaixonantes, apaixonados por Jesus e apaixonantes, porque quando temos contato com Pedro e Paulo, de fato, esse contato nos aproxima mais e mais e mais de Jesus e nos faz amar mais e mais a Jesus. Peçamos a bênção, a proteção desses 2 grandes arautos, as 2 colunas realmente da igreja. Então vamos receber a bênção. Obrigado pela participação nesse vídeo, orando com o Santo do Dia. Assista, compartilhe com seus amigos e curta. Que Deus te abençoe, te proteja, livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Até o próximo. Obrigado.